Olá, boa noite. Zema lança programa Todos por Minas, com ações voltadas para a recuperação fiscal do Estado. Bolsonaro avalia a saída do PSL após declaração sobre o presidente do partido. Participação de Gilmar Mendes no programa Roda Viva repercute nas mídias digitais. E hoje vamos falar sobre a importância da campanha Outubro Rosa na prevenção contra o câncer de mama, o segundo tipo de câncer com maior incidência nas mulheres. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. O governo de Minas Gerais apresentou na manhã desta quarta-feira o programa Todos por Minas, com uma série de ações voltadas a resgatar o Estado da grave situação financeira em que se encontra. As ações do programa pretendem adequar o Estado para pedir a adesão ao regime de recuperação fiscal proposto pelo governo federal, diante da grave situação financeira de Minas Gerais, com um passivo na ordem de cerca de 34 bilhões e um orçamento deficitário em cerca de 15 bilhões para o ano de 2019. O governador Romeu Zema encaminhou à Assembleia Legislativa medidas descritivas em projetos de lei. E no cenário nacional, parlamentares do partido Jair Bolsonaro questionam a atitude do presidente ao se referir ao presidente da legenda, Luciano Bivar. O presidente busca saída jurídica para deixar o partido pelo qual foi eleito. Veja. Eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Ô, cara, não divulga isso não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Apaga. Entendeu? Vai queimar. Posso fazer o vídeo? A gente vai apagar. Esquece. Eu vou esquecer. Esquece o partido. Integrantes do PSL reagiram pouco depois. Eles criaram um manifesto de apoio a Luciano Bivar. O texto ressalta a importância do partido na campanha que elegeu Bolsonaro e afirma que a legenda não pode se tornar um PT da direita, acobertando casos como o do Laranjal do PSL em Minas Gerais e sobre o envolvimento do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente, e Fabrício Queiroz. No início do ano, o extinto COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, detectou movimentação atípica de R$ 1.200.000 na conta do ex-assessor de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio. O PT errou ao longo dos anos e o Lula hoje está onde está porque ele confundiu o palácio com o partido. E a gente não quer exatamente que o PSL cometa os mesmos erros. E essa declaração trouxe uma certa mágoa para a bancada. Por isso que eu acho que a bancada não tem mais que se magoar, tem que votar alinhada com os interesses do povo. E se o Planalto eventualmente apresentar uma pauta que não seja de convergência daquilo que a gente sustenta, nós temos a independência e liberdade do mundo para também contrariar. E dessa forma que o trem tem que seguir. Mais cedo, o líder do PSL no Senado se disse perplexo sobre o conteúdo do vídeo com o presidente e ressaltou que só o próprio Bolsonaro pode explicar o assunto. Fora do PSL, também teve reação. O deputado que deixou o partido recentemente, Alexandre Frota, que migrou para o PSDB, escreveu: "Se Bivar está queimado, Bolsonaro está carbonizado." E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, foi entrevistado do Roda Viva ontem à noite. A participação dele gerou grande repercussão nas redes sociais, ficando em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter durante a exibição. E hoje está entre os vídeos em alta do YouTube. Entre as declarações, Gilmar disse que a Operação Lava Jato tem melhores publicitários do que juristas. Sobre a revelação do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de que teria planejado matá-lo a tiros dentro do próprio STF, Gilmar Mendes disse que sentiu pena das instituições brasileiras ao tomar conhecimento do episódio. Quando a gente imagina que agora a Procuradoria estaria entregue em mãos de alguém que pensava num faroeste ou coisa do tipo, isso realmente choca e dá pena de ver, não é, como que nós degradamos as
instituições. Sobre a progressão de regime do ex-presidente Lula, que não quer ser transferido para o semiaberto, Gilmar Mendes disse que ele não pode se recusar. Ele não tem esse direito. Acredito que aqui há um pouco de o recurso de uma retórica. O que me chamou a atenção, Dora, nesse episódio, foram os procuradores oferecerem o regime semiaberto ao Lula. Eles que usavam o Lula como símbolo. Nunca foram legalistas, nunca foram garantistas, mas agora se convenceram. E se convenceram por quê? Se convenceram porque era conveniente. Gilmar Mendes não poupou críticas à Operação Lava Jato, especialmente pelo viés publicitário, usado, segundo o ministro, para levar a opinião pública a criticar decisões contrárias aos seus interesses. A Lava Jato, na verdade, eu acho que tem melhores publicitários do que juristas. Acho que eles têm mais talento como publicitários do que como juristas. Eles usam isso, então chantageiam com esse tipo de coisa, desde o começo. Tal decisão não pode. Veja, contrastavam o Supremo Tribunal Federal. Para o ministro, o combate à corrupção deve continuar a ser feito sem personalismos. Eu torço, não só para a Lava Jato, para todas as operações, para que, de fato, nós continuemos a combater a corrupção. Agora, sem esse personalismo, sem talvez até a necessidade de forças-tarefas. Talvez nós possamos ter grupos, procuradores, juízes e tal, que deem conta do seu trabalho dentro de um ambiente de normalidade. E o mês de outubro é marcado pela campanha de prevenção do câncer de mama, o Outubro Rosa. Veja na reportagem a história da Valéria, que venceu o câncer, e também orientações do mastologista Juliano sobre esse assunto. Esse assunto é o nosso destaque do JU de hoje. Receber o diagnóstico de uma doença é um momento complicado, mas todos estamos sujeitos a passar por situações assim. A Vanderleia descobriu que tinha câncer de mama em 2017 e conta como foi o tratamento. Eu percebendo o nódulo, vim logo no médico, né? E o médico pediu uma biópsia rápida, e onde constou que era um câncer. No momento que ele me deu a notícia, eu fiquei cega. Mas depois eu fui tendo o apoio dos médicos, da minha família, dos amigos, eu fui vendo que a luta é dura, mas a gente vence. De acordo com os últimos números disponíveis do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, em 2017, 16.724 mulheres brasileiras morreram devido ao câncer de mama, um número 32% maior do que foi registrado em 2010. E o Instituto Nacional do Câncer estima que, para este ano, quase 60 mil mulheres apresentarão novos casos da doença. O mastologista Juliano Cunha aponta os sintomas mais comuns deste tipo de câncer. A paciente percebe um nódulo e a partir daí se faz o diagnóstico, né? A gente costuma sempre falar para a paciente que câncer de mama não dói, mas não é por isso que ela não precisa ter atenção com a sua mama, com o seu corpo, né? Nós orientamos que sempre que a paciente perceber alguma alteração na pele da mama, algum carocinho diferente, vermelhidão, retração do mamilo, alguma descarga papilar, saída de secreção pela areola de forma espontânea, principalmente aquelas água de rocha ou então aquelas sanguinolentas, tudo isso deve levar a paciente a buscar uma avaliação médica. O doutor também comenta que, apesar de ser importante, o autoexame não deve ser um diagnóstico. Nós orientamos que a partir dos 20, 25, a mulher já tem uma consciência do seu corpo, uma importância também de se fazer esse autoexame. Ele deve ser feito de uma forma mais tranquila, uma semana após o término do período menstrual, que a mama está menos desconfortável, não está inchada, onde ela vai perceber, na verdade, se tem alguma alteração. O nosso intuito não é levar a mulher a fazer um diagnóstico de câncer de mama, mas ela perceber o momento que vai apresentar alguma alteração. A minha mama mudou o aspecto, aquela pele está mais grossinha, ou então ela está vermelha, esse caroço não era dessa forma, esse carocinho está aumentando. Então, a importância do autoexame está mais relacionada ao cuidado com a sua saúde e lembrar que a mama também precisa ser vista regularmente, aí, principalmente a partir dos 40. A dona de casa ainda ressalta a importância das campanhas do Outubro Rosa. Eu acho que tinha que ter um rosa todos os dias, né? Eu acho que tem que se conscientizar todos os dias. Mas é muito importante. E nesse ano eu estou vendo que as empresas, a mídia, está todo mundo se tocando.
Com certeza, viu, Vanderleia? Bom, recebemos aqui no estúdio hoje a doutora Ana Cláudia dos Anjos, que é da Faculdade de Medicina aqui da UFO. Boa noite, doutora. Boa noite. E também a Carolina Tomás, que é do grupo Luta pela Vida. Boa noite, Carolina. Boa noite. Falando então sobre prevenção nesse mês do Outubro Rosa, da campanha Outubro Rosa. Doutora Ana Cláudia, é preciso que a gente destaque a questão do autoexame, sim, né? A campanha fala muito sobre isso, mas não é o único fator para a prevenção contra o câncer de mama? Exatamente. Como o Dr. Juliano acabou de destacar, o autoexame ele não previne o câncer, né? Ele é, na verdade, uma prática de conhecimento da mulher do seu próprio corpo, né, que deve ser realizado no sentido de que, se por acaso você perceber alguma alteração, você não demore para buscar. O que nós precisamos fazer, e também lembrando que isso não é uma prevenção direta, porque realizando os exames nós não deixaremos de ter o câncer. Mas o mais importante é que seja feito o diagnóstico precoce, ou seja, muitos anos antes desse câncer se tornar palpável, nós estejamos descobrindo. E isso só é possível através da mamografia. Então, hoje, a mamografia é o exame padrão para esse tipo de diagnóstico, chamado diagnóstico precoce. Os outros exames todos são exames complementares. E a partir de qual idade as mulheres devem começar a fazer a mamografia? O Ministério da Saúde hoje preconiza que a mamografia ela deve ser feita a partir dos 50 anos, a cada 2 anos, até os 69. Né? Essa é a faixa de idade, de intervalo de idade que o Ministério da Saúde preconiza. Algumas exceções são para aquelas mulheres que têm parentes em primeiro grau que tiveram câncer de mama com idade inferior a 50 anos, que então deverão começar 5 anos antes da idade do seu parente que teve o câncer de mama a realizar, mas do contrário é a partir dos 50 anos. Excelente. Carolina, vocês estão ali no grupo Luta pela Vida, né, diretamente atuando junto com o Hospital do Câncer. Como que vocês avaliam essa campanha, o Outubro Rosa? Qual o impacto que isso gera na população? Aumenta, sim, a procura por exames, por mais informação? A gente incentiva muito isso, né, Patrícia, de que as pessoas procurem, porque a palavra do Outubro Rosa, se o outubro é rosa, a palavra que a gente poderia transmitir é prevenção, o diagnóstico precoce do que é feito, né, dos exames, das informações. Hoje ainda tem muitas pessoas que às vezes não têm a clareza das informações, como a doutora disse, o doutor Juliano falou. Então, é um mês para a gente esclarecer essas dúvidas, e as pessoas, por conta da mídia e da popularização do movimento, elas acabam procurando mais, né? Então é importante, que é um mês que chama atenção, né? Que as pessoas se focam, mas é importante reforçar que essa prevenção tem que ser feita durante todo o ano, né? Tem que estar alerta durante todo o ano. E vocês, dentro do Grupo Luta pela Vida, têm esse trabalho constante, né? Ao longo do ano, com diversas ações voltadas para a prevenção contra o câncer. Isso, o câncer de mama e outros tipos de câncer também são trabalhados nas ações do grupo, né? Então, realmente, a gente sempre que pode, que tem as oportunidades de estar junto com o público, em escolas, instituições, empresas, enfim, todos os momentos que a gente tem o fórum, a gente traz a importância, né, da prevenção, sim. Excelente. Gente, olha só, a Prefeitura de Berlândia está com várias ações referentes à campanha Outubro Rosa. Confira na reportagem de Aurélio Barcelos como foi amanhã, hoje, na UBSF do bairro Joana d'Arc. Veja. O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que busca alertar as mulheres sobre a importância da prevenção ao câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, esse tipo de tumor é o segundo mais comum no Brasil, abaixo apenas do de pele. A campanha é importante para que mulheres, como a mãe de Dona Maria Francisca, descubram a doença no estágio inicial. Foi assim, ela estava com dor nos peitos dela, e ela reclamando, daí começou a crescer um caroço. E esse caroço crescendo, daí ela foi procurar, era módulo. Ela teve 2 vezes, né? Que ela operou, daí parece que voltou, aí operou de novo, agora tá tranquilo. Maria ainda não fez o exame. O principal motivo foi a falta de informação. Agora na minha próxima consulta, dia 19, já vou pedir a mamografia para ver também.
Com certeza, é muito importante, né? Antigamente nós não tinha isso, né? Hoje tem tudo meio de se evitar, né? Apesar da campanha de conscientização acontecer em outubro, é importante destacar que os exames podem ser realizados durante todo o ano nas unidades de saúde. Nesse mês de outubro, o que acontece é que, como as mulheres são alertadas, né, a gente está lembrando o tempo todo dessas atividades de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer, elas procuram, principalmente as que estão com os exames atrasados, né? Então, assim, como faz um alerta, elas vêm mais à unidade, mas a gente lembra que elas procuram a unidade o ano inteiro e o ano inteiro essas ações são desenvolvidas também. O foco do Outubro Rosa não se restringe a falar da mamografia e do exame de toque. O mês serve como um momento de aprendizado para as mulheres. E a Prefeitura de Uberlândia realiza diversas atividades em diferentes unidades de saúde sobre o assunto. São várias ações, a gente está fazendo uma intensificação e aí nessa intensificação a gente vai ter o exame clínico de mamas, a mamografia, a coleta de citologia oncótica, atividades educativas com informações e orientações, atividades físicas, atividades de recreação e uma série de outras atividades que cada unidade de saúde está programando. E a Maria Francisca chegou cedo para aproveitar. Estou aqui, já cortei o cabelo, meu cabelo era enorme, já cortei o cabelo, já fiz sobrancelha. Nunca tinha feito sobrancelha na minha vida, tudo bem. É bacana, né? Se cuidar de todas as formas de se amar. Então, voltando a falar sobre o Outubro Rosa, com a doutora Ana Cláudia agora, eu gostaria de saber, com o aumento da campanha, né, falando-se tanto sobre prevenção, né, entende-se que vai aumentar também a procura de mulheres para realizar esse exame de mamografia. O município hoje consegue atender essas mulheres? Olha, Patrícia, o que nós temos percebido é que de fato tem aumentado a procura, né? Existe uma conscientização maior ao longo desses anos em que a campanha existe e a prefeitura, ela tem sim dado conta de atender, né? O que às vezes acontece é que as mulheres, devido à não informação adequada, procuram para fazer o exame na época em que ainda elas não podem realizar. E aquelas que de fato precisariam, que são essas na faixa etária entre os 50 e 69 anos, às vezes não procuram. Isso faz com que haja ainda um grande contingente de pacientes que chegam para nós já com diagnóstico não precoce, sim de doença avançada. Né? Então, no Brasil, nós percebemos que o diagnóstico ele ainda é feito muitas vezes pela própria mulher, né? Lembrando que o câncer de mama, ele para se tornar palpável, ele demora em torno de 7 anos para atingir 1 centímetro, então o ideal é que seja feito antes. E essa mulher, por não fazer a mamografia bianualmente, ela acaba depois fazendo o diagnóstico ela própria, né? Então a mamografia já não tem esse caráter de diagnóstico precoce, e sim de diagnóstico para o tratamento da doença, né? Que são diferentes. Tá? Acho que é interessante a gente falar um pouquinho também, não só do exame mamografia, mas dos hábitos de vida, que esses sim podem modificar a história das pessoas, né? Então, no caso do câncer de mama, nós temos que observar a questão da ingesta de álcool, de não fumar, né? Manutenção do peso, a atividade física, a dieta saudável, que esses sim são fatores que podem, né, levar com que o seu organismo seja mais saudável e não sofra as mutações genéticas que levam ao aparecimento do câncer. Excelente reflexão. Carolina, e no Grupo Luta pela Vida, no Hospital do Câncer, como que essas mulheres que estão passando por esse processo doloroso de tratamento do câncer de mama, como que elas são recebidas no hospital? Com humanização, né? A gente fala que o câncer é uma doença que não atinge só o paciente, atinge a família toda, né? O câncer de mama é uma doença que também está ligada para a mulher com a estética, com o feminino. Mexe muito com a autoestima, né? muito. Algumas mulheres chegam muito fragilizadas, então a gente busca dar o apoio para ela, tanto clínico do tratamento,
mas também acolher ela em outras instâncias, né? Então, vou ter uma queda de cabelo, né? A gente tem o auxílio das perucas para que elas se sintam melhor nesse momento da autoestima, né? Hoje a gente fornece gratuitamente para as pacientes também que estão naquele momento para fazer a reconstrução mamária, próteses em algodão, para que elas possam ter um dia a dia um pouco mais normal dentro do possível, né? Atividades que tragam ela para instâncias que possam ajudar nesse tratamento, para que ela consiga enfrentar de uma forma melhor essa luta, que é uma luta pesada, mas que é possível de ser vencida, né? A gente sempre usa essa premissa no hospital. Excelente. Agora é hora de saber como fica o tempo nesta quinta-feira. Veja a previsão para Uberlândia e outras cidades da região. Em Uberlândia, a previsão é de pouca chuva durante o dia. Os termômetros marcam entre 20 e 29 graus. Também deve chover em Ituiutaba. A mínima fica em 23 graus e a máxima pode chegar a 32. O dia amanhece ensolarado em Monte Carmelo. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima 28. Céu com nuvens e quinta-feira com chuva em Patos de Minas. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima 30. Chuva passageira também em Campina Verde. A temperatura varia entre 22 e 32 graus. No quadro Campi Avançados de hoje você vai conhecer mais sobre os tipos de pesquisa feitos pelo Instituto de Ciências Agrárias de Monte Carmelo. Eles têm desenvolvido o uso racional da água no processo de irrigação. Confira. Atualmente, conduzimos pesquisas na área do uso racional da água em fertilizantes, tais como tratamento eletromagnético da água de irrigação, utilização de plantas de cobertura na entrelinha de cultivos perenes, uso de polímeros orgânicos no aumento da capacidade de retenção de água do solo. E esses projetos têm apoio e parceria com outras instituições do país, cooperativas, produtores rurais e empresas nacionais e multinacionais. Também conduzimos projetos na área de extensão, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade. Nesse projeto nós temos o levantamento, a coleta de informações de um posto meteorológico, e essas informações são disponibilizadas para a comunidade de forma que seja possível entender o efeito do ambiente das intempéries que afetam os cultivos, que afetam a agricultura, de forma que o agricultor possa mitigar o efeito desses problemas. Além disso, essas informações são bastante utilizadas na área de manejo de irrigação, já que estamos em uma região onde grande parte dos cultivos perenes são irrigados. Também é importante destacar que aqui no campus nós temos empresas júniores, a qual sou tutor da empresa do curso de agronomia, e que nesse ano também estamos organizando um simpósio científico de ciências ambientais, que acontece anualmente no mês de novembro e que conta com a participação de aproximadamente 200 pessoas de vários lugares do país. Estamos falando hoje sobre o Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama para prevenir e informar as mulheres sobre esse assunto. Doutora Ana Cláudia, para a gente concluir o nosso jornal, está quase chegando ao fim, gostaria que você falasse sobre o atendimento do Hospital de Clínicas da UFO, para também levar informação e atendimento a essas mulheres. Certo. Bom, o Hospital de Clínicas, ele é um hospital especializado, né? Portanto, nós recebemos a demanda dos pacientes vindos da atenção primária, que são as unidades de saúde do município e da macro-região, que é atendida pelo nosso Hospital de Clínicas. Portanto, lá não existe o programa de rastreamento. Nós recebemos mulheres já com o diagnóstico ou para finalização de diagnóstico, né? Isso é um planejamento, na verdade, de Ministério da Saúde, de município, de estado, e que nós, então, fazemos a parte da finalização de diagnóstico e tratamento,
né? Então, as mulheres devem procurar as unidades de saúde para fazerem o rastreamento, né? Ali elas vão passar pela consulta de enfermagem primeiro e também pela consulta médica. A enfermeira já faz o exame clínico, já faz a solicitação da mamografia. Quando ela chega para o médico, ela já chega com os exames para serem avaliados, né, e caso necessário, ser encaminhada para o hospital de clínicas, onde ela vai ser tratada. Excelente. O primeiro passo, então, é buscar a rede de saúde básica mais próxima. Exatamente. Né? Carolina, e no grupo Luta pela Vida, eu sei que vocês trabalham também com muitos voluntários e muitos apoiadores dessa causa. Como que as pessoas podem ajudar também e contribuir? Bom, para informação e para quem quiser contribuir com a campanha, eu deixo o site do hospital, né, hospitaldocancer.org.br, e o nosso 0800, que é 0800 34 2062, para saber um pouco das informações das atividades que a gente está programando para esse Outubro Rosa, em feiras, empresas, caminhada no Parque do Sabiá, enfim, uma infinidade de ações para a gente falar de prevenção com vários públicos em vários ambientes. Então tem muita coisa programada para esse mês, né? É importante entrar no site e pegar toda a programação. Exato. Excelente. Agradeço muito a sua participação hoje com a gente, viu, aqui, Carolina, e parabéns a todos da equipe do Grupo Luta pela Vida, viu? Obrigada, a gente que agradece. Também agradeço muito a participação hoje da doutora Ana Cláudia dos Anjos, que é da Faculdade de Medicina da UFO. Muito obrigada mesmo por todos os esclarecimentos, viu, doutora? Eu que agradeço também a oportunidade. O Jornal da UFO desta quarta-feira fica por aqui. Mais uma vez, obrigada pela audiência. Tenha uma excelente noite e é claro que eu te espero amanhã.